Queridos amigos, uma vez mais eu quero voltar ao capítulo 8 de Romanos para cumprir aquilo que havia prometido. Nós temos nos versos 31 a 39 de Romanos 8, aquilo que se costuma dizer a garantia perfeita de todo aquele que crê em Jesus Cristo e que lhe entrega o domínio da vida. E é interessante, eu chamei a atenção em outro programa aos 7 impossíveis. Primeiros, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Também não. Nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. 7 garantias de vitória. Paulo estava sofrendo as perseguições do imperador romano, estava algemado, mas ele dizia: a perseguição não me separa do amor de Cristo. Nem a espada. Ele morreu, mas nunca foi separado do amor de Cristo. Logo embaixo ele dá mais 10 fatores positivos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas terrenas, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele faz um verso aqui que eu chamo de interlúdio, o número 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por Jesus que nos amou. Agora, como é que nós encontramos, e a minha correspondência fala de pessoas que são crentes, são membros da igreja, procuram fazer direito e fazem errado. Procuram nunca cair, mas muitas vezes estão caídos. É que falta o molho, falta a primeira parte do capítulo. Olha aqui, a palavra Espírito aparece mais de 20 vezes em Romanos 8. É o livro da Bíblia que mais fala na pessoa do Espírito Santo. E eu estou me referindo a estes primeiros versos, porque o cântico de vitória não aparece mais a palavra Espírito. Então, eu vou apenas tentar enumerar e, posteriormente, eu quero preparar um vídeo só com o estudo completo para elucidação de alguns pontos e instrução dos que amam a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No capítulo 7 anterior, Paulo declara a sua insatisfação. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a pergunta que ele formula. Mas agora no capítulo 8, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado. É uma libertação extraordinária. O que era impossível na lei, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, condenou o pecado da carne. Veja que o livramento vem por Jesus Cristo, mas a aplicação do livramento é obra do Espírito Santo. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, o homem que está no pecado, ele cobiça uma mulher aqui, outra mulher aqui, outra mulher aqui, outra mulher aqui. E o fim? Ele diz aqui que aquele que anda segundo a carne vai perecer, mas aquele que anda segundo o Espírito vai se desenvolver. Temos tido aqui na Escola Bíblica do Ar os chamados festivais. Eu fiquei entusiasmado com o festival de música, já tivemos 2 com alunos do nosso curso de música, mas tivemos recentemente o festival de poesia evangélica.
eu fiquei encantado, porque num dia de problemas de tráfego e dificuldades, nós tivemos um auditório maravilhoso, não houve um só poema fútil. E cada um que saiu, saiu com uma alegria maior. É o que acontece no mundo do espírito. No mundo da carne, a pessoa vai e daí a pouco já está cheio de ressaca, já está desiludido, desesperançado. E uma das nossas atrizes, ela disse que quando não há sessão no teatro de revistas, ela se sente como alguém que tem que badalar daqui para ali, porque senão vou para casa e não durmo. E a outra declarou que foi infeliz no casamento, teve um problema no casamento e agora vive tão solitária que ela chama alguém para uma reunião e então bebem e comem e dançam um pouco, e disse ela, e quando sai o último convidado, eu estou sozinha outra vez e desesperada. A carne leva a isto, o espírito leva a alturas notáveis. A inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida e paz. Aquele que está em Cristo, ele tem vida e ele tem paz permanentemente. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós os que estáis no Espírito, que coisa extraordinária. Se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E se o Espírito que habita em vós e que ressuscitou a Jesus dentre os mortos estiver em vós, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais que em vós habita, do Espírito que em vós habita. Então, veja que ligação, o Espírito Santo dentro daquele que crê, é a razão da vitória que ele canta no restante do capítulo. Agora ele diz assim, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Do verso 18 em diante, ele começa então a falar sobre as aflições, porque as pessoas pensam às vezes que porque é crente não vai ter aflição, mas tem, e eu não quero que você tenha decepção. Ele diz aqui, para mim, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em mim. Porque toda a criação, conjuntamente, geme, está com dores de parto. Foi a Rio 92, dizem que a Terra está doente, está mesmo, não é? E aqueles problemas todos, a criação está sofrendo. Mas ele diz assim, até nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Estamos aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E agora ele vai mais adiante e ele diz assim, do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu digo, o Espírito Santo é professor de oração, o Espírito Santo é professor de amor, o Espírito Santo é professor de paz, de alegria. E então no verso 27, aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo a vontade de Deus intercede pelo Santo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Neste livro que narra a história da minha vida, a minha biografia, escrito pela jornalista norte-americana Anne McWilliams, é um livro que, se você não conhece ainda, sugeriria que lesse. Há um capítulo que tem como título o caleidoscópio. E eu creio que em cada vida existe um tipo de caleidoscópio. Nós sabemos que pelo caleidoscópio aqueles cacos reunidos se transformam em figuras bonitas pelo simples rolar daqueles cacos. E aqui está dizendo, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você pode ter uma tristeza aqui, você tem uma alegria aqui, você tem outra tristeza aqui, você tem uma vitória aqui, você tem uma derrota aqui, você está alegre aqui, você está triste aqui, mas quando põe tudo junto, vai resultar no bem daqueles que amam a Deus. Então, nós não vivemos de decepções, mas nós vivemos de realidades espirituais. Fui visitar, a pedido da família, uma senhora que estava em Minas Gerais, sofrendo muito perseguição do marido, e ele então achou de dar-lhe um castigo. Tirou-a da cidade, colocou-a numa casa lá no mato, que não era bem uma casa, era mais um barraco, colocou lá para cuidar, e disse que ia preferir um harém e não queria mais nada com ela. Eu fui lá para visitar. Quando cheguei, havia uma porteira, e eu abri a porteira e entrei, vi a senhora com uma lata d'água na cabeça, e ela ia cantando: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Cheguei ali, sentei e disse: mas aqui não está muito ruim? Ela disse: mas aqui Deus tem me ajudado a orar mais pela conversão do meu marido, e ele vai se converter. E sabe o que aconteceu? Converteu mesmo. Ele converteu de tal maneira que pediu que eu voltasse lá na cidade. E então, andando comigo nas ruas da cidade, ele disse: agora eu quero comprar casas para ela, eu quero, ao morrer, deixar um patrimônio para ela. Quer dizer, a soma de tudo foi a vitória dela, mas aquela dificuldade com o marido foi a sua provação. E então o apóstolo está dizendo: quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deixe Jesus reinar na sua vida e deixe o Espírito dominar o seu coração, e você vai ter uma alegria que eu não posso exagerar. É maravilhosa, graça e paz. Amém.